Ok, após realizado o download e instalação do componente NFCE, você vai notar que no menu iniciar do teu Windows, nós temos alguns atalhos para desinstalação do componente ou para o manual do componente. Através desse manual online, você consegue verificar todos os métodos públicos desse componente e também os de código de sua utilização, ok? Nós vamos ver na prática como isso funciona. Aqui um exemplo do método assinar, onde você passa o conteúdo que você está assinando e ele retorna a string do XML assinado. Ao final desse manual, nós temos uma demonstração, ok? Então nós vamos baixar essa demonstração aqui no nosso ambiente. Eu vou extrair essa demonstração aqui dentro do meu C2 pontos. Ok. Então nós vamos perceber que eu baixei o projeto em Delphi e alguns arquivos. O projeto é um projeto bem simples, que tem alguns métodos que você pode utilizar, mas a chamada dos métodos são muito simples. Então você vai fazer a chamada aqui para o componente spd-nfce, por exemplo, status do serviço. E ele vai me retornar então o XML com o status do serviço. Eu posso utilizar qualquer uma das outras funções do componente. Então posso enviar de maneira assíncrona ou posso enviar de maneira síncrona. E o método é bem tranquilo. Enviar NF ou enviar NF síncrono. A assinatura, que é o método que nós vimos lá no manual, também é bem tranquila a assinatura, onde eu vou passar um XML de uma NFC que eu desejo assinar e ele vai me dar o retorno do XML assinado. Então, aqui um exemplo bem simples, os códigos estão bem limpos aqui na tela, basicamente para demonstrar o funcionamento do método. Nós temos duas opções para gerar o XML da nota fiscal. Ou nós podemos gerar por dataset.campo, passa o nome do campo. Como é que é formado o nome do campo? A tag do XML com a identificação do campo no manual, recebendo o valor que você deseja passar. Ok? Na nossa demonstração, nós colocamos então na frente um breve comentário do que esse campo representa. Então, o processo de geração é bem simples. Vai começar a informar os valores através de um spd-nfce datasets.incluir e após passado todos os dados, você vai dar um spd-nfce dataset.salvar. Esse mesmo procedimento é feito para os itens da nota. Ou seja, você dá um incluir item, passa todos os campos que você deseja e salvar item. A mesma coisa é feito para formas de pagamento. Nós temos ainda uma outra maneira de integração, que é por arquivo tx2, mas que segue o mesmo padrão. Você dispara aqui o comando incluir através da palavra incluir, seta os valores dos campos, a tag e a identificação do manual e o valor que ela vai receber. Incluir item, valor, recebe, salvar item no final. Ok? Essa é a parte então em que nós temos que buscar as informações lá no nosso RP e alimentar esse arquivo ou alimentar esse dataset. Esse arquivo ele não precisa ser gravado em disco, eu posso passar simplesmente o conteúdo para o método do componente. Outro fator importante é que o componente que está dropado aqui na tela, ele tem uma série de configurações. Todas essas configurações aqui, para facilitar a minha vida, eu posso passar ela via comando, spd-nfce. O nome da propriedade recebe o valor, ou eu posso configurar esse arquivinho aqui, nfce config.ini, que tem todas as configurações que são necessárias para o componente funcionar perfeitamente. Por default, ele já vem com algumas configurações pré-definidas. O que é importante a gente definir é o F, CNPJ e nome do certificado.
Como você pega o nome do certificado? O próprio componente tem um método chamado listar certificados. Esse listar certificados, ele acessa o repositório do Windows e abastece esse combo que está aqui na minha tela. Então nós vamos ver a hora que eu executar a minha aplicação que ele vai trazer um nome de certificado aqui. Ok? Mas todas as configurações podem ser feitas via arquivo ini ou alimentando diretamente as propriedades. Bom, os demais métodos são bem tranquilos, né? Você já deu uma olhada aqui no código, então NFC consultar recibo, consultar NFCE, onde eu passo a chave da NFCE e ele vai me trazer o XML da consulta na Cefaz, o cancelamento, onde ele dispara um evento de cancelamento. Eu posso editar o modelo da minha NFCE, né, onde ele recebe um XML da NFCE e assim ele vai abrir um editor para a gente, para poder fazer as personalizações, caso você deseje. Eu posso visualizar essa NFCE, no caso de querer visualizar a nota antes de realmente imprimir a NFCE, né, que eu posso mandar um comando direto para uma impressora e exportar, caso você deseje exportar o PDF dessa NFCE. Bom, para quem baixou a demonstração no site, ele vai vir com esses arquivos aqui, ok? Então só tem o projeto e o arquivo ini aqui, um arquivo padrão. Para que você execute perfeitamente esse projeto, na instalação do componente, vamos pegar aqui, arquivo de programas, TechnoSpeed, que é onde eu instalei, você tem uma pastinha chamada arquivos. Toda a comunicação que é realizada com os servidores da Cefaz, nós realizamos através de arquivos templates. Porque se houver qualquer mudança também no layout de comunicação, nós temos como disponibilizar isso de forma facilitada para vocês desenvolvedores. Ou seja, se você está com um cliente lá e ele passou a apresentar alguns problemas porque houve alguma modificação no servidor da Cefaz, você consegue resolver o problema sem ter que recompilar o seu software. Ok? Então, para que a nossa demonstração funcione, eu preciso copiar esses arquivos aqui para junto aqui da minha demonstração. Feito isso, eu tenho um ambiente então para poder rodar a minha NFCE. Então vamos ver como é que tudo isso funciona na prática. Bom, como eu falei para vocês, o método listar certificados já trouxe para mim aqui, ó, os certificados que estão instalados na máquina. Eu vou selecionar aqui da TechnoSpeed e eu já deixei configurado o meu arquivo ini que eu mostrei para vocês, com todos os dados que eu preciso dessa empresa. Então vou dar um load config. O que ele fez? Foi lá no meu arquivinho ini e carregou todos os valores para dentro das propriedades do componente. Vou checar o status do serviço, que é um método disponível lá no Web Service da Cefaz. Então ele já está me dando aqui, ó, serviço em operação. Eu estou comunicando com o Web Service do Amazonas, preparado para desenvolvedores. Ok? Vou gerar uma nota com base nas informações da TechnoSpeed. Então você vê que eu alimentei um dataset, mas a resposta do método é um XML. Então eu não preciso me preocupar em montar essas tags aqui. Eu basicamente alimento aquele padrão campo igual valor. Ok? Vou agora assinar. Então, ó, você nota que ele complementou meu XML com as informações da assinatura. Agora eu tenho duas opções. Ou eu posso enviar de maneira assíncrona, onde eu tenho que consultar o recibo ou a chave desse NFCE, ou eu me envio de maneira síncrona, como eu mostrei para vocês no método anterior. Então nós vemos aqui que ele me retornou o XML, né? Ó, com o cstat 100, o xmotivo autorizado o uso da NFE. Ou seja, essa minha NFCE já está autorizada. Eu vou agora visualizar ela. Tá? No meu método aqui de visualização, eu coloquei uma confirmação ali para saber se eu quero exibir o detalhamento. Eu vou dar sim, porque o que acontece? A NFC ela tem a possibilidade de você emitir uma nota com ou sem os itens
impressos. Então eu poderia, se eu optar pela opção para ele não exibir o detalhamento, ele não vai exibir essa parte aqui dos itens. Ok? Legal. Bem simples, né, pessoal? Assim eu poderia utilizar também o método de editar NFCE, que ele abre esse editor aqui, onde eu posso configurar, posso arrastar um campo para um lado, para o outro, personalizar, fazer alguma personalização. E poderia fazer a impressão direto na porta de uma impressora, poderia configurar dessa forma. Eu espero que vocês consigam utilizar essa ferramenta da TecnoSpeed para aproveitar essa oportunidade de negócio aí que tem aparecido recentemente com a NFCE. Ok, pessoal? Até a próxima!